Ah, paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você crê que a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Você tem certeza disso? Ok. Agora deixa eu perguntar para você. E se vierem e falarem assim, viu? Conte para mim. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Você vai saber responder? Você vai saber explicar por que a Bíblia ela é a inspirada palavra de Deus? É sobre isso que nós vamos falar na lição de número 2 do primeiro trimestre de 2022. Nessa lição, nós temos o seguinte tema: a inspiração divina da Bíblia. A inspiração divina da Bíblia. O nosso texto áudio encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E a verdade prática diz assim: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal, plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Preste atenção aqui. Nós vamos falar sobre a inspiração da Bíblia. O que é inspirar? É isso daqui, ó. É você carregar o teu pulmão de ar, ó. A inspiração, expiração. Inspiração é Deus. A inspiração da Bíblia é Deus orientando, é Deus divinamente utilizando de homens santos, segundo está em 2 Pedro 1:23, certo? De 21 a 23, utilizando de homens santos, para quê? Para transmitir a sua palavra. Vamos já adiantar um pouquinho. Deus não usou robôs, não usou máquina de escrever e nem usou impressora. Deus usou homens. E esses homens transmitiram a plena vontade de Deus, a vontade plenária e a vontade verbal. E é isso que nós vamos estudar nessa lição de número 2. Então fica conosco, que tem muita coisa boa para você nessa lição. Deixa eu mostrar uma ferramenta para você, para te ajudar na preparação das suas aulas. Faz muitos anos que eu dou aula de escola dominical, faz pelo menos 21 anos ininterruptos que eu dou aula de escola dominical, escola teológica também, então eu sempre gostei dessa área. E eu venho desenvolvendo nesse período um método de preparar as minhas aulas, tá? E eu preparei uma ferramenta para te ajudar. É um planner da escola bíblica dominical, um planner para professores da escola dominical. Olha aqui, esse daqui eu imprimi no formato A5 e mandei grampear ele no formato brochura, certo? Tem um outro aqui também, é o mesmo, certo? Eu mandei encadernar, esse daqui eu mesmo mandei fazer, encadernadinho, tá? Porque eu entrego ele para você na forma digital, em PDF. Por que PDF? Para ficar fácil, porque ó, tem uns como eu que vai gostar dele aqui no tamanho A4, grandão, com bastante coisa para escrever. E outros vai querer ele pequenininho, para colocar no meio da lição, no meio da Bíblia e levar. Tá, mas o que tem de interessante neste planner? Primeiro, ele vai separado por lições. Cada lição vai acompanhado de um devocional, para te ajudar, te inspirar, te abrir a mente, tá? E na sequência nós vamos ter estudos dirigidos. Por exemplo, nós temos aí estudos do texto bíblico. Você vai pegar a leitura bíblica em classe, você vai pegar as leituras diárias e você vai fazer o seu acompanhamento, as suas anotações. Veja bem, riscado, rabiscado, marcado, tá? E eu não fiz isso para te mostrar, eu fiz isso para a minha aula, certo? Toda a minha aula está aqui, certo? Tudo aquilo que nós estamos conversando está aqui no meu planner, ok? Então, é isso daqui que nós vamos preparar a nossa aula. No final de cada lição, nós temos o quê? Suas conclusões finais. Nós vamos ter uma dica de oratória,
certo? E aqui você vai colocar como você se sentiu na aula, você gostou da sua aula, você não gostou, foi boa, os seus alunos, como que eles responderam a sua lição. Então esse planner tem essa função de te ajudar no teu crescimento espiritual. E outra coisa, no final de cada mês, deixa eu mostrar para você aqui, tem uma sacada muito boa para te ajudar aí no seu desenvolvimento espiritual. Porque não é porque nós somos professores que nós não precisamos crescer. Então nós temos aqui os nossos parâmetros mensais, certo? O que são parâmetros? São as nossas métricas. Como que nós estamos? Como que está a minha oração? Eu tenho conseguido orar continuamente? Como está o meu jejum? Eu tenho jejuado com frequência, buscado a Deus pelos meus alunos? Minha leitura bíblica, não estou falando de estudar a lição, estou falando da leitura bíblica. Os meus estudos, como que estão as minhas leituras complementares? Quantos livros você leu no ano passado? No 2021, quantos livros você leu? Certo? Você está fazendo o teu planejamento de aula? E outras coisas que você pode colocar aí, tá? Então, e aqui embaixo vão ter média mensal, some os números que anotou em cada domingo e divida por 5. Então nós vamos ter uma métrica para você poder compreender como que está a sua aula, como que foi o teu mês. Porque muitas vezes nós gostamos da nossa aula, mas os nossos alunos não. Então esse planner do professor da escola dominical foi feito pensando em você para o seu desenvolvimento como professor da IBD. Se interessou? Clica ali na descrição do nosso vídeo, vai ter um link lá para a nossa página, que você vai encontrar o nosso planner, você vai poder ver ele mais detalhadamente. Ó, esse daqui eu imprimi, como eu falei, este eu imprimi no A5, certo? No meio sulfite. Esse daqui eu imprimi ele no A4, mandei encadernar e muito prático de usar, minhas anotações, meus apontamentos. E isso daqui fica bom porque eu levo isso daqui para a aula, certo? Eu levo lá para minha aula. Então passa lá e conhece o nosso material. Deixa eu ler para você a introdução que o pastor Douglas Batista fez nesta lição. Eu achei muito boa a introdução e quero compartilhar com você. Diz assim: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Por que nós precisamos frisar esta questão de a única revelação? Por quê? Porque, por exemplo, os católicos, eles têm as tradições da igreja. E para eles, as tradições da igreja estão em pé de igualdade em determinados pontos superiores à revelação, à Bíblia, tá? Então os católicos têm essa visão. Nós temos os mormons, nós temos os espíritas, nós temos o Testemunho de Jeová, que eles têm outros livros que acompanham a Bíblia. Mas para nós, crentes em Jesus, que vivemos pela fé em Cristo, a Bíblia Sagrada, ela é a única regra de fé e prática. É ela que obedecemos, é ela que nos ensina o caminho do céu. Então, nesta lição, nós vamos falar sobre a inspiração desta Bíblia, ou seja, é Deus fazendo o seu livro usando homens. Vamos lá. O tópico 1 tem por título a doutrina da inspiração bíblica. Antes de qualquer coisa, vamos conceituar o que é inspiração. Inspiração é o ato divino, o ato de Deus, no qual ele, através do Espírito Santo, ele vai usar homens para revelar a sua vontade a quem? À humanidade. Então Deus usa pessoas, homens, não são qualquer homens, são homens santos de Deus, homens separados por Deus para quê?
Para revelar a sua vontade à humanidade. Tá? Então, quando nós falamos de inspiração, nós estamos falando assim de Deus usando o homem. Como que Deus usa o homem? Deus usa o homem com as suas características, com a sua cultura, com a sua forma de ser. Deus não usou robôs. Deus, ele não forçou ninguém a escrever de uma única maneira. Deus usou pessoas, cada um do seu jeito, do seu estilo. Uns eram cultos, como Daniel, Isaías. Outros eram simples, como nós vamos encontrar Amós, que era boiadeiro. Uns são extremamente sábios ao escrever. Se você pega Salomão escrevendo Provérbios, né, é algo maravilhoso ver a sabedoria de Salomão. Outros são totalmente populares, como Abacuque, que vai escrever ali para um povo que estava sofrendo, ou você vai ver Ageu falando no meio das dificuldades do povo. Isto é Deus reunindo homens de todas as formas. No Novo Testamento, nós temos também homens como Paulo, extremamente cultos, versados, letrados, mas nós temos Pedro e João, que eram pessoas simples, que foram chamadas e capacitadas por Deus para quê? Para trazer a sua vontade escrita. Veja bem, Deus permitiu que houvesse evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, discípulo, Mateus, apóstolo, Marcos, discípulo, Lucas, discípulo, né? Depois de Atos, João, apóstolo. Ou seja, pessoas diferentes, escreveram com focos diferentes, mas a mensagem é a mesma. Por quê? Porque são diversos autores, são 40 autores em 1600 anos, tá? Mas é apenas uma única revelação. Quem revelou isso? Esta revelação foi dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós tendo base essa ideia de o que é a inspiração, não é que Deus colocou um computador na cabeça do homem, Deus ia digitando e o homem escrevendo. Não tem nada a ver com isso, certo? Nós vamos ver que a inspiração da Bíblia, ela é divina, plenária e verbal, certo? Nós vamos discorrer isso, né, nesse primeiro tópico. Mas o que nós precisamos compreender? Que Deus usou cada um no seu estilo. Deus não obrigou que todos, como se fosse um ditado. Lembra quando você estava aprendendo a escrever? E a tua professora dizia assim, ditado. E você começava a repetir, a escrever tudo aquilo que ela falava e precisava escrever igualzinho. Não foi isso que Deus fez. Deus permitiu que o homem colocasse também a sua impressão. Nós vamos ver que toda a palavra é divina. Nós vamos ver que todas as palavras da Bíblia têm a sua razão de existir em Deus. Mas Deus permitiu que cada homem, cada escritor, imprimisse na palavra de Deus a sua forma de escrever. E por que nós dizemos que a inspiração da Bíblia é divina? Nesse contexto, dos versículos que eu mais gosto de utilizar é Êxodo 17:14. Por quê? Porque o próprio Deus vai dizer assim para Moisés: Moisés, escreve todas as minhas palavras, e depois leia para o povo, tá? E isso vai repetir em Êxodo 24. Ou seja, o Senhor Deus vai dizer: olha, Moisés, você vai escrever as minhas palavras. E nós vamos ver isso se repetindo várias vezes. A nossa lição, o pastor Douglas Batista, vai dizer o seguinte, que por mais de 3.800 vezes vai aparecer a expressão assim diz o Senhor, ela e as suas palavras semelhantes, certo? Suas expressões semelhantes. Mas veja bem, quando o apóstolo Paulo vai escrever, ele tem horas vai dizer, olha, isso eu recebi do Senhor, ou seja, o Senhor me falou para escrever exatamente desta forma. Outras vezes ele vai dizer assim, digo eu, não o Senhor. Mas o que é isto? Ele está dizendo que certas vezes
a palavra é revelada, tem que ser daquele jeito. Outras vezes, o Espírito Santo o impulsionou a escrever de determinada forma. Para quê? Para que o povo pudesse compreender a vontade de Deus. Então, a revelação da Bíblia, a inspiração da Bíblia, ela é divina. Ela tem o quê? Ela tem o seu fundo, a sua origem em Deus. Cada palavra, cada verso, cada motivo, cada tempo verbal dentro das Escrituras tem a sua razão de ser. Então, esta inspiração, ela é divina. Por que nós dizemos que a inspiração da Bíblia ela é verbal? Preste atenção, 2 Timóteo 3,16, nós vamos usar muito, vai dizer assim, que toda a Escritura divinamente inspirada. Veja bem, preste atenção, toda a Escritura, não é parte dela, não é uma sentença e a outra não, não é um vocabulário e o outro não, não são trechos de um livro e outro não. Toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia, todo o conjunto da Bíblia, ela é inspirada por Deus. Isso quer dizer que cada palavra foi registrada exatamente como o Senhor Deus desejaria, queria que a Bíblia que fosse colocada ali, tá? Então, ela é verbal. Cada palavra está ali por um motivo, certo? E ela também é plenária, ela é plena, ela é total. Toda palavra de Deus é inspirada. Por quê? Porque nenhuma parte da Bíblia foi escrita pela vontade de homens. Veja bem, nós temos na Bíblia Católica alguns livros que por eles são chamados deuterocanônicos, ou seja, foram colocados depois do cânon. Para nós são chamados de apócrifos, ou seja, sem inspiração, ok? E o que esses livros vai dizer? Um deles, o livro de Macabeus, no final do segundo livro dos Macabeus, ele vai pedir desculpa se ele não agradou, se encontraram erros nele. A Bíblia não tem erro, a Bíblia não se desculpa, a Bíblia não pede perdão pelas suas posições e as suas opiniões. Por quê? Porque não são opiniões, são as vontades de Deus, a vontade de um Deus soberano. Então a Bíblia ela é plena sobre as nossas vidas. A Bíblia ela é total e totalitária. Nenhuma das suas partes pode ser questionada. Por quê? Porque ela é totalmente a palavra de Deus. Tem algumas pessoas aí, tem alguns teólogos que creem que parte da Bíblia é verdade e parte é mentira. Agora me conte uma coisa. Como que vai funcionar para mim saber o que é verdade e o que é mentira? Ah, verdade é porque eu gosto, mentira porque eu não gosto. Não, irmãos, toda a palavra de Deus ela é verdadeira. E como que eu sei que toda a palavra de Deus é verdadeira? Porque ela se cumpre. A palavra de Deus se cumpre no tempo, no espaço, nos tempos determinados por Deus. Veja bem, eu estava lendo um livro que falava sobre o nascimento de Jesus para preparar minha mensagem de Natal. E o que acontece? O escritor dizia assim, para que uma pessoa cumprisse todas as profecias, para que todas as profecias a respeito do nascimento de Jesus acontecesse, é 1 em 10 bilhões de pessoas. Veja bem, no nosso tempo hoje, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas. Ou seja, neste tempo nosso seria impossível que uma pessoa nascesse e pudesse cumprir todas as profecias a respeito de Jesus. Somente falando das profecias de Jesus, sobre o seu nascimento, a sua vida, o seu ministério e a sua morte, já é suficiente para nós dizermos sim, toda a palavra de Deus é inspirada, mesmo que certos trechos te confrontem e você não goste, tá? Toda a palavra de Deus é palavra de Deus. Por quê? Porque Deus revelou cada palavra aos homens santos de Deus, e
e eles puderam imprimir a sua forma de ser. Eles não eram robôs, não era copiadora, não. Eles falaram da sua maneira, mas Deus usou cada um deles. O segundo tópico da nossa lição diz assim: a inspiração divina e os autores da Bíblia Sagrada. A primeira coisa que eu preciso entender e você precisa entender, que depois de João, que foi o último autor, o último escritor, não se levantou mais nenhum. Nós temos aí hoje uma série de pessoas reivindicando a autoridade bíblica, reivindicando a autoridade apostólica, reivindicando até a posição de semideus, semicristo, ok? Mas depois de João não existe mais nenhuma revelação. Pode haver iluminação. O que é iluminação? Iluminação, você está lendo um texto e de repente, aconteceu ontem comigo. Ontem eu estava me preparando, estava no culto, certo? E eu não iria pregar ontem. Aí pedi para um determinado irmão pregar e ele não pôde. E na hora que eu estava lendo um texto que para mim é conhecido, um texto que eu gosto de utilizá-lo, e de repente parece que um facho de luz veio sobre o texto. E aquele texto, ele abriu a minha mente para me compreender uma verdade, dentre as muitas que pode ser extraída dela, mas uma verdade para me aplicar à igreja naquele momento. Isso é iluminação. Mas revelação, inspiração, não existe mais. Então, os 40 autores que nós temos são 30 do Antigo Testamento, 10 do Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em 1400 anos, daí nós tivemos 100 anos de silêncio e 100 anos do nascimento de Cristo até Apocalipse, para ser fechado o Novo Testamento. Então veja bem, os autores da Bíblia eram homens. Tiago 5,17 vai dizer que eles eram como nós, sujeitos a falhas, certo? Mas quando o Espírito Santo os impulsionou a redigir as palavras sagradas, eles foram dotados e capacitados por Deus para escreverem as palavras de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Esta é o grande poder da Bíblia. Deus usou homens para falar com homens. Por que Deus não usou anjos? Porque os anjos não sabem o que nós passamos, certo? Os anjos não sabem o que nós vivemos. O escritor aos Hebreus vai dizer exatamente isso, que nós temos hoje um sumo sacerdote, Cristo, que padeceu, sofreu o que nós sofremos, e por isso ele pode interceder por Deus diante de nós. Quando você for falar para os teus alunos a respeito dos autores, diga: foram homens que tiveram as suas dificuldades, as suas falhas, mas foram capacitados para redigir a palavra de Deus depois da sua verdadeira conversão, dessa entrega, dessa mudança de vida em Cristo. Então, eles eram homens de Deus, inspirados pelo Senhor. E ali em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 10, vai dizer assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe das coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, por que eles puderam escrever as palavras de Deus? Porque primeiro, Deus revelou a eles. Houve uma entrega, um descortinar. E como se deu esta revelação? Pelo Espírito Santo. E que Espírito é esse? É um Espírito que não é semelhante ao mundo, é um Espírito de Deus,
que nos faz o quê? Nos faz viver as coisas de Deus. Ou seja, os escritores da Bíblia Sagrada, eles não foram igual os médiuns de hoje, que eles vão psicografar e receber mensagens de espíritos, e nós sabemos que tipo de espírito é esse, e entregam para as pessoas, entram em transe. Não, eles sentados, sendo orientados pelo Espírito Santo, escreveram palavra por palavra, segundo o Espírito lhes concedia que escrevesse, e cada um escreveu de um jeito. Veja bem, Davi, as palavras de Davi são muito próprias dele. Quando você vê Davi, os salmos de Davi, são palavras de quem? Do salmista, de um músico, de um poeta. Isso era Davi, certo? Mesmo sendo um rei, um guerreiro, ele era um poeta, uma pessoa hábil nas palavras. Quando você lê os provérbios, Cantares, Eclesiastes, o que você vai ver? Você vai ver um homem sábio, a sabedoria natural de Salomão, ou seja, aquilo que ele era expresso ali. Da mesma coisa, quando você lê Amós, você vê um homem bruto, um homem rude. Quando você vê Jonas, você vê um homem extremamente determinado e zeloso pela sua nação, de tal maneira que ele não quer pregar aos ninivitas. Então, cada um que escreve o quê? Segundo as suas características, aquilo que ele é. Você pega Tiago, João, Pedro, Judas, Lucas, Mateus, você pega Marcos, você pega João, você vai ver o quê? Eles escrevendo, cada um segundo a sua forma. Então, o que nós vamos encontrar dentro da Bíblia Sagrada? Vários tipos de gêneros literários. Por exemplo, se você pegar o Evangelho de Lucas e a carta e o livro de Atos, como que os dois começam? Ó, excelentíssimo Teófilo, olha, eu me esforcei para reunir. O que Lucas fez? Lucas era um homem culto, Lucas era um historiador. O que ele fez? Ele reuniu a história da igreja. Quando nós pegamos João, quando nós pegamos Mateus e o próprio Evangelho de Marcos, nós estamos vendo o quê? Pessoas que andaram com Jesus. Por isso que o Evangelho não é biografia e também não é história. Evangelho, é uma classe literária especial, Quando nós lemos as cartas de Paulo, nós vamos ver o quê? As cartas pastorais, que ele vai falar com Timóteo, que ele vai falar com Tito, as cartas pessoais, que ele vai falar com muito carinho a Filemon. Nós vamos ver as cartas às igrejas, que ele vai dar doutrinação. Umas ele vai falar de escatologia, outro soteriologia, outro vai falar eclesiologia. Então, são textos diferentes, que precisam ser lidos de forma diferente, Um negócio bem simples. Todo ano tem Enem, certo? Todo ano tem Enem, aquela prova lá para o pessoal que sai do colegial para entrar na faculdade. 1/3 toma bomba. Por quê? Porque lá no Enem você fala, faça para mim uma dissertação. O rapaz faz uma narração. Apresente para mim um conto. E ele vai e faz uma dissertação. Ou seja, são gêneros literários diferentes que nós precisamos conhecer, e cada um se interpreta de um jeito. Por exemplo, Apocalipse é profecia. Você consegue ler Apocalipse da mesma forma que você lê Atos? Não consegue, porque são gêneros literários diferentes. E nós vamos encontrar isto dentro da Bíblia, gêneros diferentes, formas diferentes de ler a Bíblia. Então, quando você estiver lendo a sua lição, quando você estiver lendo a Bíblia Sagrada, preste atenção como está sendo expressa a vontade de Deus, como eles estão entregando aquilo que eles receberam. E o nosso último tópico, o tópico de número 3, ele vai dizer assim: o Espírito Santo e a Bíblia. Então ele vai falar para nós sobre a inspiração do Antigo Testamento e a inspiração do Novo Testamento. Como Deus utilizou homens
para expressar a sua vontade. No Antigo Testamento, o Senhor se aproveitou de Moisés para escrever os cinco primeiros livros, certo? Que nós chamamos de Pentateuco. E nestes livros ficaram registradas todas as leis de Deus para o seu povo. E depois disso, tanto os livros históricos quanto os livros proféticos, os sapienciais, eles vão voltar para a lei, porque ali estão as palavras de Deus, a vontade de Deus registrada, certo? E Moisés mesmo vai dizer que as tábuas dos 10 mandamentos foram escritas pelo dedo de Deus, ok? Então, o que nós vamos ver? Que o Senhor Deus, ele faz questão de deixar a sua palavra escrita. Quando nós vamos para os evangelhos, o próprio Jesus faz questão de citar as leis, ele faz questão de citar aquilo que Moisés falou, ele faz questão de citar os profetas. Jesus, ele vai citar Isaías, vai citar Jeremias, vai citar Jonas, vai citar uma série de profetas, certo? Fazendo o quê? Ratificando o que foi escrito no Antigo Testamento. Da mesma forma, nós vamos ver ali os apóstolos, eles vão estar falando, certo? Do Antigo Testamento e também das coisas que estão sendo escritas. Olha só o que o apóstolo Pedro vai falar. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Preste atenção, Pedro vai pegar Paulo e vai colocar no mesmo bojo das outras escrituras. Quem são as outras escrituras? Para o judeu é o nosso Antigo Testamento. Ou seja, Pedro vai pegar Paulo e vai colocar no mesmo nível de Isaías, Jeremias, Neemias, Ageu, Malaquias, Abacuque. Você entendeu? Para eles não havia distinção. Por quê? Porque é o mesmo Espírito que começou em Moisés a revelar a vontade de Deus e continuava. E ele continuou até João. Então a ideia das Escrituras não é que são livros. Nós falamos que é Bíblia, coleção de livros. Ok, mas são vários livros, muitos escritores, 40 escritores, mas um único autor. Tá? É uma única história que está sendo contada. A história de Deus, seu povo, perdição, reconciliação e vida eterna. Então, quando nós vamos pensar no Novo, no Antigo Testamento, nós temos que ter isso em mente. Que a Bíblia, ela faz questão de contar uma história. E ela vai se revelando através da inspiração de Deus e do Espírito Santo a homens santos de Deus, trazendo as verdades do reino de Deus. Tá bom? Irmãos, nós estamos encerrando, tá? Mas não se esqueça de deixar o teu joinha, não se esqueça de se inscrever e mais do que isso, acesse o nosso plano aí lá e vai ser uma bênção para a sua vida.